Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa casa, conversando um pouco acerca do que Jesus nos ensinou. E para que a gente possa fazer isso na noite de hoje, eu quero convidá-los, antes de tudo, para que fechemos os nossos olhos por um instante, respiremos fundo, nos sintamos presentes no aqui e agora, conectados uns com os outros, mas acima de tudo, conectados com o alto. E para isso elevamos o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que aqui onde nos reunimos em nome dEle, Ele também esteja a nos inspirar, nos instruir, fazendo da nossa mente e do nosso coração um terreno fértil para a palavra salvadora do ensinamento que Ele nos deixou aqui e que ainda tentamos desenvolver em nossa prática de todos os dias. Sê conosco agora e sempre, Senhor Jesus, que assim seja. Meus amigos, para a noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema que estava previsto, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas. Um trechinho tirado lá do Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, no tema das bem-aventuranças, onde a gente encontra bem-aventurados bem-aventurados os puros de coração. Ali ficou errado, perdoe-me pelo errinho. Tá? Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse tema hoje, tirando ali o que está colocado no nosso Evangelho, né? Um trecho de uma fala onde envolve um acontecimento com Jesus. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram de Jesus e lhes disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Aqui para contextualizar, gente, então era da tradição daquele tempo uma série de rituais e de costumes que deveriam ser seguidos em diversas circunstâncias, inclusive nas circunstâncias das refeições, que é de onde a gente tira esse exemplo aqui. E a gente tem, então, uma população que vai treinando por muito tempo seguir essas tradições, entendendo que aquilo era uma forma de se conservar de uma forma mais adequada para a sua conexão com Deus. Eles louvavam a Deus cumprindo com as tradições. E isso é algo bacana, é algo muito bonito, não tem nada de errado nisso. Toda vez que a gente tenta ter um movimento que nos aproxime daquilo que a gente entende ser bom, positivo, daquilo que nos aproxime de Deus, sem dúvida o nosso coração tem uma boa intenção envolvida nisso. E é bom que a gente olhe para isso com os bons olhos, que a gente já é capaz de ter, tá? Porque ainda é mais fácil para nós criticar, é mais fácil para nós destacar o ponto negativo de cada conduta humana. Mas quando a gente aprende a ir olhando para as intenções, a gente aprende a encontrar o que há de positivo, mesmo quando a gente está dando um passo um pouquinho equivocado. Então aqui os fariseus ficaram curiosos com aquele fato de que as pessoas que estavam mais próximas a Jesus, aqueles que eram seus discípulos, seguidores e que ajudavam a divulgar aquilo que ele vinha ensinando de tão novo, não seguiam à risca as tradições que eles se esforçavam tanto para colocar em prática, né? E eles ficam espantados com aquela cena ali, não entendem muito e questionam mesmo. Essa turminha dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, era uma turma que tinha esse hábito, né, de criticar Jesus pesadamente. Ficavam muito atentos aos detalhes, tentando encontrar ali as falhas naquele que tinha vindo trazer uma verdadeira revolução para a cultura da época, para a espiritualidade da época. Eles estavam atentos e criticavam mesmo, não perdiam uma oportunidade. E era justamente com eles que Jesus às vezes era tão firme nas suas colocações, porque aqueles eram os corações onde havia sido depositada a tarefa de apresentar a população para o Criador. Eram então os grandes religiosos da época, do contexto da religiosidade judaica. Aqui, o que a gente nota?
quando eles criticam dessa forma, quando eles observam com essa severidade aquele costume, os fariseus estão mais focados no exterior, desprezando o conteúdo essencial daquilo que está sendo ensinado. Então, o erro aqui não é em tentar seguir o que está sendo ensinado. O erro é no valor que se coloca em cada departamento, em cada coisa, né? Mais importante do que a pureza das mãos que tocam na comida seria a pureza do indivíduo que ali está se colocando para louvar a Deus em algum contexto, né? Então a gente segue e vê Jesus respondendo a essa fala dizendo: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, Jesus disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula o homem. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, gente, essa reflexão aqui ela é bem poderosa, né? Ela é muito interessante da gente olhar com bons olhos. Às vezes a gente está apegado a uma tradição, a um conceito, a uma forma certa de proceder e se sente tão seguro em seguir aquela instrução, em ler aquela cartilha, que a gente se desconecta literalmente do que vem embaixo daquele ensinamento, do porquê algumas coisas vão sendo colocadas. A intenção de se tornar gradativamente mais puro faz muito sentido. Não é sem sentido que a gente pensa sobre isso. O equívoco está em compreender o que vem a ser essa pureza. E é o que Jesus, de forma muito, muito firme, coloca aqui, quando está ensinando a todos a respeito disso. Quando ele coloca que são hipócritas aqueles que o criticam, ele diz isso porque reconhece que aqueles que zelavam pelos costumes e tradições muitas vezes mantinham um coração distanciado da essência do ensinamento, do que vem a ser Deus, da divindade. Compreender Deus como Jesus o trazia, um Deus que, para além de ser justo, como Moisés já havia colocado, era também bom e misericordioso. Entender Deus nessa dimensão paternal, né? Jesus nos apresenta um Deus que é Pai. Essa é a essência. E um pai sempre quer tudo de bom para os seus filhos, assim como quer que os seus filhos se tratem como irmãos. Então, a noção de um Deus Pai nos traz também a noção de que somos uma população de irmãos. E sendo irmãos, somos todos iguais aos olhos desse Pai. Devemos uns aos outros amor, fraternidade, reciprocidade, e não crítica e condenação. Mas, infelizmente, às vezes, por tentarmos muito ter uma aparência de bondade, de pureza, né? Por termos um desejo muito forte de sermos como Deus, mas ainda não termos desenvolvido isso em nossa intimidade, em nosso coração, nós corremos esses riscos, né? De sermos verdadeiros hipócritas, nos tornarmos críticos uns dos outros, nos apegarmos a formas exteriores e desprezarmos a essência do que vem a ser mais importante na vida, mais importante na nossa formação, a essência do que vem a ser a nossa real conexão com o nosso Pai Celestial, com a divindade. Onde é que a gente faz a conexão com o Pai, gente?
o que realmente é capaz de fazer um elo nosso com Deus. Bom, eu acho que antes de tudo a gente deve lembrar, esse elo ele existe como base. Nós somos filhos de Deus, nós somos frutos de Deus, nós somos essência divina por princípio. Então não é um elo que a gente precise construir do zero. Mas sem dúvida, Deus, esse que nos criou, nos dotou também de algo chamado livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de fazer escolhas. E fazendo escolhas, nós vamos amadurecendo gradativamente. E da nossa ingenuidade, da nossa simplicidade de criatura, nós vamos gradativamente aprendendo e nos construindo melhor, maiores, mais sábios e nos aproximando assim dessa divindade que é a nossa destinação final, tá? Então não é um elo que precisa ser construído, mas sem dúvida é um caminho que precisa ser retomado, é uma conexão que precisa ser aproximada. E a nossa aproximação, a nossa reaproximação com Deus, ela vem através da nossa emoção, do nosso coração, especialmente através da amorosidade. Por isso que o amor é o grande ensinamento do Cristo, porque ele é a fonte da nossa reaproximação com o Pai. Quando a gente pensa na palavra religião, essa palavra deriva do religare, que é o refazer a conexão, reconectar. Ter uma religião é ter uma disposição para uma reconexão com o Criador. Por isso, os religiosos, aqueles que zelam pelos costumes de uma determinada religião, precisam, em especial, estar conectados com essa essência do caminho que constrói a religação. Então, espera-se mais de quem ocupa esse tipo de papel, do religioso, por exemplo. Quando a gente olha para os fariseus e com muita facilidade a gente pode criticá-los, Nossa, olha como é que eles funcionavam. Eles eram maus, eles não eram amorosos, eles, enfim, criticavam Jesus. A gente é assim, O nosso olho tem uma atração muito especial pelo negativo. A gente tem uma capacidade de identificar o negativo de forma um pouco mais fácil e com um pouco mais de ênfase. Mas olhar para eles assim também não nos faz portadores da essência do ensinamento, Porque a essência do ensinamento é enxergar em cada um irmão. E em cada irmão, ainda que repleto de suas fragilidades, mas alguém com quem a gente também pode se reconectar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida, a nossa experiência aqui na matéria, ela nos oferece muitas oportunidades para que a gente vá estreitando esses nossos laços com Deus. E muitas vezes essas oportunidades, elas não se fazem dentro de um templo religioso como esse. A maioria das oportunidades que a gente tem de praticar o religare, de praticar a nossa religiosidade, elas acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na presença do nosso irmão. Então é na conexão com o outro que a gente trabalha essa ligação, essa conexão com Deus. O outro é a nossa ferramenta, é o nosso caminho para a gente conseguir construir essa série de virtudes que, por ora, a gente mais consegue admirar do que reconhecer em nós mesmos. É o outro, com as suas dificuldades e limitações, que vai me oferecer essa oportunidade. Então, é naquele irmão em que eu enxergo tantas deficiências e com quem eu tenho tanta dificuldade de abrir o meu coração para compartilhar afeto, é justamente aí que eu vou poder trabalhar o meu movimento de reconexão. E isso não se faz em teoria, isso se faz em prática. A reconexão é um movimento, é uma prática, é uma ação, tá? Se a gente não tem uma bela noção, uma noção profunda da essência do que é primordial
do que é mais importante nesse movimento, a gente se coloca vulnerável e no risco de ficar mais apegados às práticas exteriores e superficiais. Porque cá entre nós, vamos falar sério, é muito mais fácil vir para cá, assistir uma palestra, depois a gente toma até um passe que vai de brinde aí, né, para a gente ir reabastecido para casa. Desenvolver pensamentos acerca do bem, do bom, do belo, escutar sobre Jesus, sentir essa vibração que é suave, que é doce, na maioria das vezes no nosso coração. A gente faz isso e vai embora para casa com a sensação de dever cumprido, de estar refeito, reabastecido. Bom, isso é verdade, mas é uma verdade parcial. Porque o complemento dessa verdade, ele só vai acontecer quando eu começo a colocar em prática, também nas minhas oportunidades do dia a dia, isso que eu consegui receber aqui. Também quando eu consigo ser testemunha viva do aprendizado que eu realmente tenho adquirido. Então, se eu venho para cá para aprender sobre amor e sobre generosidade, a prática disso é eu conseguir ser amoroso e generoso no meu dia a dia. E não só com quem é bom e generoso comigo, mas em especial eu vou poder dizer que esse aprendizado foi realmente assimilado quando eu consigo fazer isso com quem é difícil, com quem estimula em mim a minha pior reação. Porque é aí que o livre-arbítrio é colocado em prática. É quando o meu primeiro impulso emocional vai numa direção, mas a minha noção racional e o meu sentimento mais maduro me impulsiona a frear esse impulso primário, que é a nossa base, é aquilo do qual nós somos feitos até aqui. Ele consegue frear esse movimento mais impulsivo de rejeição, de repelir o que é difícil e me abre para uma oportunidade diferente, que é o de lidar com isso, lidar com essa dificuldade e superar essa dificuldade. Assim a gente vai percebendo como colocar em prática o ensinamento cristão, ligados à essência do que ele nos traz, é muito mais difícil do que seguir a cartilha do ritual pronto, né? Naquele tempo era lavar as mãos, era guardar o sábado e era uma série de coisas. Hoje os costumes aos quais nós somos convidados a seguir são outros. Hoje talvez seja frequentar o meu templo religioso uma vez por semana, fazer a minha oração todo dia, como naquele tempo também já era. Mas a essência do ensinamento, gente, é para que a gente não se apegue à forma, mas que a gente se conecte à essência. E lembrar de que a prática disso, a única forma da gente dizer que aprendeu algo é colocando aquilo em prática, a prática disso é feita no nosso cotidiano. E a melhor porta que a gente passa para trafegar nesse caminho é o contato com o nosso irmão. Em especial, é nosso amigo nesse contexto, o nosso irmão que nos desafia a ser cada dia um pouquinho melhor. Ainda que não seja com eles que a gente gosta de encontrar com mais frequência, né? Não é só ele não, tá? Todo mundo que faz a gente vibrar no nosso melhor também é uma porta de aprendizado e de crescimento, sem dúvida que é. Mas a superação acaba sendo maior quando a gente está frente a um desafio, porque daí a gente está dando novos passos, né? Então Jesus diz que somos hipócritas quando a gente se apega mais à forma do que ao conteúdo, né? E enfatiza, e eu acho que essa ênfase aqui vale a pena repassar, né? Enfatiza para todos nós que nós devemos compreender bem esse ensinamento dele. Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. O que sai da boca procede do coração. Então ali, se eles estavam apegados à maneira e ao ritual da ingesta do alimento que poderia contaminar ou quebrar toda a pureza daquele contexto, Jesus coloca que não é isso.
O que quebra a pureza do nosso contexto de vida é o que emana do nosso coração e se faz representar na vida cotidiana. A palavra muitas vezes é o nosso primeiro ato de materialidade de algo. Antes da palavra a gente tem pensamentos e antes do pensamento a gente tem emoções, a gente tem sentimentos. Então assim, quando o que sai da boca enquanto palavra já é algo materializado. A gente ainda tem algumas oportunidades de frear isso, né? A gente pode trabalhar no campo da emoção, a gente pode trabalhar mudando a forma como nos sentimos gradativamente e muitas vezes fazemos isso através do nosso pensamento. Por isso é tão importante o aprendizado, por isso é tão importante entender os ensinamentos de Jesus, refletir a respeito do que eles representam. Porque são duas ferramentas que nos ajudam a frear, muitas vezes, a materialização do mal que ainda existe em nós. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir, grande parte delas, né? Talvez até a maioria a gente poderia dizer, porque entendendo que somos crianças espirituais num planeta ainda de crianças espirituais, um planeta de expiação e provas, é como as idades básicas da nossa escola, né? A gente antes estava num planeta primitivo, maternal. Agora a gente está num planeta de expiação e provas, alfabetização. Nós estamos no começo dessa conversa da evolução, né? E depois vem o ensino médio, a gente vai se tornando adolescente. Talvez a gente possa se comparar numa metáfora aqui hoje com adolescentes, né? Saindo da infância e entrando na adolescência, que é uma idade onde a gente já compreende um pouco melhor algumas noções de mundo e do que está para além do nosso eu, né? Para além do nosso umbigo. Mas lembremos-nos, a maioria de nós aqui somos pessoas mais maduras, tem poucos adolescentes aqui. Qual a fase da vida que você achou que mais sabia, hein? Mais sabido? É na adolescência, né, gente? Quando a gente adolesce, que a gente vê que o mundo é maior do que o nosso umbigo, que é maior do que a nossa casa, a gente olha para o pai, assim, que a gente achava que era super-herói, para a mãe, que era uma heroína, e fala, meu Deus, eles não sabem de nada. Eles não sabem de nada, eu sei, eu consigo me dar muito bem. Enfim, na adolescência da razão, uma ilusão muito forte pode se criar nessa sensação de uma compreensão muito ampla e de uma capacidade de ação que vai muito além do que realmente nós temos estrutura, né? Porque se a gente solta esses adolescentes com toda essa força e todo esse impulso, a gente vai ver eles voltarem para casa geralmente muito machucados e de orelhinha baixa. Infelizmente vão quebrar a cara muitas vezes. E está tudo certo, está tudo bem, não é problema. É época de aprendizado. Para nós também é assim, é época de aprendizado. Mas se a gente pode parar para pensar e se a gente pode ouvir o conselho daqueles que têm mais maturidade e fazer úteis esses conselhos na nossa vida, aqui a gente está num movimento desse tipo, né? Jesus, enquanto nosso irmão mais velho, nosso orientador, representa aqui essas figuras paterna, materna, que eu acabei de referir na minha metáfora. Se a gente pode olhar para o ensinamento do Cristo e ouvir dele, aprender dele, talvez a gente poupe muita coisa de dificuldade na nossa vida de adolescentes imaturos que ainda somos. E a razão pode ser nosso caminho de fazer isso. Se não funcionar pela razão, não tem problema, a lei tem mecanismos. Às vezes, inclusive, o mecanismo da dor é um dos que mais funciona, mas está tudo bem. Mesmo a dor que a gente precisa passar é fruto de uma misericórdia, porque nós somos filhos de um Deus de amor. E um Deus de amor que é pura misericórdia em sua ação. Então, mesmo a dor que nos alcance, ela é uma dor que vem amansada pelo sentimento amoroso de Deus, pela misericórdia divina, e ela vem com a função de nos impulsionar no nosso aprendizado, tá? Por que estou falando disso? Porque aqui não é sobre criticar e não é sobre passar medo em ninguém.
É sobre a gente compreender melhor esse caminho e entender o nosso papel. Porque é mergulhando em nós que nós vamos aurir forças, energias e vamos ter raízes para ir para esse mundo com maior segurança. Deixa eu voltar para cá, né? Senão eu me perco demais. O que sai da boca procede do coração, e é o coração que torna impuro o homem, porquanto partem dele maus pensamentos e tudo aquilo que a gente planeja de fazer de ruim no mundo, o adultério, o assassinato, os falsos testemunhos, a maledicência, enfim, tudo nasce no campo do nosso pensamento para depois virar ação. Então, a ordem é essa aí, ó. Sentimento, pensamento, palavra, ação. A gente vai do mais sutil para o mais concreto nesse caminho. Às vezes a gente se engana um pouquinho com a ideia de que nós somos seres racionais. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres que também raciocinam. Então nós possuímos a razão como uma das nossas ferramentas. Mas o nosso impulso primordial, ele é afetivo, ele é emocional. Se a gente fosse para o mais primário da formação do cérebro de um homem que é um animal, isso que é primordial é a emoção, tá? A emoção é filha do instinto, então somos instintivos, depois temos emoções, depois temos pensamento, depois temos a comunicação do que pensamos, cuja ferramenta mais comum para nós é a palavra, e depois temos ações, né? É assim que a gente pratica o mal no mundo. Quando a gente deixa essa cadeia inteirinha se formar. Se a gente consegue impedir, travar isso, ou escolher um caminho que seja diferente disso, a gente vai fazendo com que o que sai da nossa boca simbólica, ou o que sai do nosso comportamento não seja mal. Seja bom, bom como Jesus nos inspira a ser. Então, continuando, então, aproximando-se dele, disseram-lhe os seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Eles acharam mais um absurdo vindo da boca de Jesus, né? Dizer que não tinha tanta importância assim, não seguir o ritual, quem ele pensa que é? Quem Jesus pensa que é para pisar em toda a nossa cultura de religiosidade até aqui? Percebam, é uma indignação natural para quem tem aquela mentalidade. De novo, a nossa posição aqui não é de criticar. Quando a gente tenta compreender essas emoções, a gente vê que para nós somos igualmente vulneráveis. Se estivéssemos na pele daqueles fariseus, corríamos o risco de agir exatamente como eles. Então não é sobre apontar dedos para fora, é sobre apontar para dentro de si uma noção de avaliação mais clara de qual é o terreno do nosso coração, para saber o que esse terreno oferece como possibilidade para ser o que sai da boca, para ser o que vira a palavra. Tá? Jesus, sim, tinha moral para dizer que eles eram hipócritas. Jesus já tinha toda uma construção interna e tinha toda a capacidade de agir de forma diferente como agia. Mas nós, talvez não. Então, não nos enganemos olhando para fora e criticando. Por muito em contrário, tentemos em cada oportunidade dessa olhar para dentro e ver o que a gente encontra no território do nosso coração. Porque quando a gente enxerga o que existe dentro do nosso coração, a gente começa a ter chance de ser mais livre, de escolher agir em contramão a um impulso primário que, se for desconhecido e aparecer, aí quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já criticou. Enfim, a sua boca já foi a ponte da construção do mal. A sua ação já foi a ponte da construção do mal, tá? Mas voltando para o que Jesus disse ali, que foi trazido para nós, né? Jesus então respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso está lá em Mateus, tá?
Então Jesus ali estimula os discípulos que começaram a se preocupar, porque olha, vamos construir a cena. Jesus vai contra uma tradição, os fariseus, que são os poderosos e religiosos da época, né? Naquela época a religião era a lei, era o poder todo, se escandalizam com eles. Então os discípulos, vendo aquilo, muito provavelmente sentiram antes de tudo temor, ficaram com medo, né? Eles ficaram escandalizados. Senhor, espera que vem coisa para cima da gente. E aí Jesus diz: deixa isso para lá. São cegos conduzindo cegos. Ainda não são capazes de se conectar à essência, mas não é porque eles não são capazes de se conectar à essência desse ensinamento que vocês também não possam ser. Então Jesus desprende os discípulos do olhar para fora, do olhar para o outro, do se preocupar com o outro, do se preocupar com o futuro, do que viria a ser, e os convida a mais uma vez olhar para dentro de si mesmos e a incentivar em si esse crescimento e esse amadurecimento, né? Diz que cegos conduzindo cegos, todos cairão em algum momento no abismo. Isso significa lembrar que, às vezes, quando a gente não consegue atentar para os estímulos, né, de correção pelo amor, a correção pela dor vai nos trazer de volta para o caminho. Nenhuma ovelha se perderá, foi o que disse Jesus, né? Nenhum fariseu se perdeu. Nenhum deles se perderia, nenhum daqueles conduzidos por ele também não. Mas não é isso que importa tanto aqui, né? Vamos continuar para ver o que Kardec traz lá no Evangelho. Jesus continua falando então aqui. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, ponde grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Esse é um relato do Evangelho de Lucas, tá? Então, aqui de novo a gente está frente a mais ou menos a mesma cena, né? O mesmo contexto e o mesmo comportamento padrão daqueles que zelavam pela tradição. E Jesus aqui joga luz sobre o coração daquele fariseu, né? Joga luz para que ele pudesse vir a perceber o que ele sentia naquele contexto. Quando ele chama ele de insensato, aqui não é mais hipócrita, é insensato. Insensato é aquele que não pensa com lucidez. Ele convida, então, esse fariseu, esse homem, esse indivíduo, a pensar sobre como Deus nos criou. Por que dar tanta importância ao que vai por fora, ao que vai na embalagem, ao que está na casca? Se quem fez a casca fez também o interior. Se a gente fosse traduzir, né, por que dá tanto valor na tradição que você zela externamente? Como se isso fosse capaz de ocultar o que te vai internamente. Se perante Deus que criou a todos os homens, criou a você, assim como Ele criou o que vai de fora, Ele criou o que vai de dentro. A tradução é: Deus te conhece na intimidade da tua emoção, na intimidade do teu pensamento, na intimidade do seu coração. E esse é um recado que serve, sem dúvida, para todos nós. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Deus nos conhece como realmente somos e não como parecemos ser. Por isso, tendo essa consciência, é nosso compromisso deixarmos de ser insensatos. Entendendo que Ele conhece o nosso interior, que muitas vezes é uma das áreas que a gente menos conhece em nós mesmos, isso talvez seja um convite para que a gente também conheça, já que é daí que procede todo o meu comportamento final. Se eu conheço melhor a mim mesmo, se eu me aprofundo em entender aquilo que eu carrego em mim, eu vou entender melhor quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas escolhas,
Talvez eu não esteja pronto, e geralmente não estamos prontos para grandes feitos mesmo. Talvez até tratar com gentileza alguém que é para mim uma antipatia seja um profundo desafio, como geralmente acaba sendo. Mas, entendendo que eu tenho essa predisposição ao mal, que eu tenho uma predisposição a tratar com certa rispidez e agressividade alguém para com quem eu tenha antipatia, se eu conheço isso em mim, talvez eu vá preparado para essa relação com uma supervisão extra, né? Gente, eu hoje vou me encontrar com o fulano. É tão difícil para mim lidar com fulano, eu vou fazer minhas orações aqui antes de ir, para ver se eu dou um jeito de frear essa minha língua nervosa. Que se eu não estiver atenta a ela, quando vejo eu já fiz pior do que o que ele faz comigo. Entendem isso? Olhar para nós e perceber as nossas fragilidades e perceber as nossas tendências nos habilita a ter mais liberdade de escolha. Nos habilita a superar melhor nossos desafios, nossas más disposições. Nos habilita a orar e vigiar de uma forma mais sábia e sensata. É assim que nós vamos deixando de ser insensatos. Então, no Evangelho, esses trechos estavam todos transcritos, tá? E aqui continua uma transcrição. Kardec coloca para nós: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos. Faziam caso de consciência, porque é mais fácil. É mais fácil eu cumprir à risca o que está escrito na cartilha do que eu ter que interpretar cada uma dessas coisas. A ilusão de que, se eu cumpro um ritual, eu estou garantido e seguro, me permite um relaxamento no meu campo emocional. E sem dúvida é mais fácil. Quando a gente sente que está garantido, a gente acaba pisando na bola mais fácil. A gente acaba se dando mais liberdade do que devia. Isso aqui é o pai e a mãe do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa vaidade. Se sentir garantido. E não é que nós não possamos nos sentir garantidos, estamos todos garantidos, mas dentro de um processo muito longo de amadurecimento. O que está garantido é o nosso destino final, o nosso caminho não. E não é com práticas exteriores rígidas que nós vamos conseguir construir melhor esse caminho, que nós vamos alimentar esse elo, vamos aproximar esse elo de conexão com o Pai, que é o elo do amor, tá? Não são as práticas exteriores. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens. Assim como nós ainda o fazemos com muita facilidade, ainda que num contexto muito diferente e que já sejamos um pouquinho mais crescidinhos do que eles eram naquela época, né? Estamos aí no caminhar da nossa infância para a adolescência, mas a gente ainda faz isso, gente. E a gente ainda vai fazer isso por muito tempo e está tudo certo. Não é sobre não poder fazer. O convite aqui é muito mais sobre ter mais consciência do que se faz, como se faz, quando se faz, por que se faz o que faz. Assim a gente aumenta o nosso raio de ação, a gente aumenta a nossa liberdade, a gente abre o ângulo de atuação do nosso livre-arbítrio, percebem? Então é no mergulho em mim mesmo que eu vou poder desenvolver essa moral mais elevada. Não basta ficar apegado no que está fora para que os outros vejam. Apegados à forma, nós vamos alimentar a nossa vaidade. Apegados à forma, nós vamos ficar cada vez mais orgulhosos, cada vez que a gente bater uma meta, né? Esse mês eu fui no centro toda semana, eu distribuí cesta, eu fiz sopa, eu bati todas as minhas metas, eu estou garantido. Não, não é sobre isso. Isso aí é oportunidade de ação, me coloca em contato com o outro, me coloca em contato comigo.
é campo de trabalho, sem dúvida. Tudo isso que eu falei é bom, tudo bom. Mas se eu estiver apegado à forma exterior e não captar a essência, vai ficar na superfície. E não é na superfície que a gente se reconecta com o Pai, é na profundidade. Então a gente precisa aprofundar essa nossa compreensão e a gente precisa trabalhar nisso. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, o que Kardec está colocando aqui para nós? Para que nós compreendamos aquilo que veio na fala do Cristo. Não é que os homens maus vão ser arrancados e jogados ao fogo. Não. Nenhuma ovelha se perderá de novo. É sobre a má prática. É sobre aquilo que, por imaturidade, a gente acaba enfiando no meio do que é essencial, porque somos nós plantando o joio no meio do trigo nesse contexto. As práticas exteriores são o joio. Eles crescem no meio do trigo. E quem os planta somos nós mesmos. Mas nós somos os filhos, estamos garantidos na nossa destinação. Nós não vamos nos perder, só que nós precisamos aprender. Aprender a remover o joio que nós mesmos às vezes plantamos no trigo. E como que isso acontece na nossa vida prática, do dia a dia, né? Do aqui e acolá nosso, de todos os dias, na nossa família, no nosso trabalho. Muitas vezes a gente planta o joio no meio do trigo achando justificativas que venham embasar os nossos comportamentos equivocados. Então eu sou grosseira sim, mas eu sou grosseira porque o outro Não foi bem isso. Alguém me entendeu mal. Eu não queria isso. Será? Eu talvez não tenha tantos exemplos aqui para pontuar e colocar para vocês refletirem, mas eu sei que cada um de nós tem esses exemplos na nossa vida prática, exemplos de momentos em que a gente se justifica. O que significa se justificar? É algo lá no fundo, num território distante chamado consciência, aponta que talvez aquele não tenha sido o melhor caminho. Mas como eu não quero olhar para aquilo, porque me dói ver que eu não sou ainda o que eu gostaria de ser, né? Eu não sou tão bom assim, eu não sou tão sábio assim, eu não sou tão forte assim, eu vou lá e me justifico, falo, olha, eu tenho razão para ter agido assim. No final das contas eu estou certo. E isso, no final das contas, é eu competindo com Deus, né? Dizendo o que é o certo. A gente às vezes tem tanta dificuldade de entender o lugar que a gente ocupa no mundo, na nossa vida, no nosso mundo. Isso é ser insensato, mais uma vez, se justificar. Eu garanto para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não fico nem amarela aqui, nem vermelha de falar, que todo mundo tem um bom motivo para fazer, seja lá qual for aquilo que faz. A gente pode estar falando do pior comportamento que te passa na cabeça. A pessoa que praticou esse comportamento, não tenham dúvidas, ela tem algum motivo que justifica aquilo que ela fez, que explica aquilo que ela fez. O justificar aqui não é um justificar de validar, tá? É de dizer que existe uma correlação de causa e efeito entre tudo que a gente fez. Às vezes a gente agride, a gente mata, a gente fere porque está ferido, porque se sente agredido, porque se sente mortificado em algum contexto da vida, se sente injustiçado. Nós não estamos dizendo que está certo ou errado o que os homens fazem, o que nós, enquanto homens humanos, fazemos. Eu estou dizendo que existe uma relação de causa e efeito, e isso existe mesmo. Por isso que a psicoterapia é uma coisa que funciona tanto, porque ela vive nos ajudando a buscar dentro de nós essas nossas relações de causa e efeito, dentro de nós.
mas não é porque existe um motivo que me impulsionou naquela direção que eu devo manter esse tipo de movimento, esse padrão de comportamento. Porque nosso cérebro é assim, ele economiza energia. E, em geral, a gente acaba desenvolvendo padrões e repetindo esses padrões de forma bastante automática. Né? Tem essa relação de causa e efeito, a gente aplica um padrão, colhe certo tipo de resultado e aquilo vai se fortalecendo e vai se mantendo na nossa vida. Tá? Não convém que seja assim sempre. A gente precisa entender o que vai dentro de nós, para que a gente tenha liberdade de agir diferente com o tempo. Não é tudo que eu tenho um motivo para fazer que me convém que eu faça. Então a gente tem uma fala, se não me engano, de Paulo, né? Muito bonita, diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. É sobre isso. Eu tenho uma possibilidade de ação que é muito ampla, mas a razão vem me ajudar a me colocar à frente à minha vida para dizer que nem tudo me convém, porque também essa mesma razão já me faz entender que para cada ação do hoje, uma reação futura está sedimentada. Aquela frase, né, bem clichê, repetida nossa aqui, principalmente dentro da doutrina espírita, né? A gente planta, mas a gente colhe. O plantio é opcional, a colheita obrigatória. Então, isso é a prática da lei de Deus, da lei de justiça. E a gente até vai colher em base de uma lei que é amorosa, além de justa, mas a gente colhe. A gente tem escolha no plantar, não no colher. Por isso, nos convém entender bem quem somos e nos compreendermos e deixarmos de sermos insensatos, deixarmos de ser hipócritas, conhecermos melhor esse nosso mundo interior para que nós tenhamos um maior leque de opções de ação, para que, agindo melhor, nós tenhamos futuras colheitas melhores. Porque muitas vezes a dor que eu colho hoje é o fruto de um plantio anterior. E não me convém me revoltar ou me rebelar contra isso, e eu nem teria jamais ferramentas de impedir isso. Ninguém as tem, porque isso é da lei. Voltando, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Não é com práticas exteriores que a religião vai conseguir nos auxiliar nesse movimento de reconexão, que é afetiva, não é comportamental, ela é emocional. Religião, religar e espiritualizar-se, espiritualidade é sobre emoção acima de tudo, mas uma emoção que pode sim ser guiada pela razão na sua construção. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobrevela ao fundo. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. E são essas as árvores que vão ser arrancadas e lançadas ao fogo. As práticas que desviam o homem do caminho de se tornar um homem de bem, tá? Por isso que o julgamento nunca é sobre a criatura humana. O julgamento que se aplica é ao comportamento humano que foi fortalecido e embasado em bases equivocadas. São as bases equivocadas que vão ser cortadas e lançadas ao fogo, nunca os homens. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter do coração. Que nós possamos pensar então hoje sobre a pureza, sobre essas mãos lavadas, de um outro prisma, de um outro lugar, com uma outra compreensão, trazendo sempre muito mais para nós do que para os outros essa reflexão, tá bom, gente? E aí, para que a gente possa finalizar a nossa reunião de hoje, eu quero convidá-los para que, nesse momento, de forma muito consciente e lúcida, a gente se coloque na posição de quem
humildemente veio buscar e agora se coloca humildemente na posição de receber. Eu convido todos para fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, imaginarem que nesse momento vão vivenciar um processo de tratamento e de cura. E para isso a gente se desprende parcialmente do nosso corpo físico, se projeta a partir da própria vontade, num movimento de afastamento do corpo físico em direção a essa tela que está aqui no fundo. Essa tela é um portal que nos leva à borda de um riacho, onde passa uma água muito pura, muito limpa, numa temperatura muito agradável, que vem para nos lavar simbolicamente, que vem para nos ajudar a desprendermos-nos de resíduos, de energias mais pesadas, mais tóxicas, mais adoecidas, mais frágeis. A gente pisa nessa água e vai percebendo que ela vai como um imã arrastando essa energia mais densa e que do alto se derrama sobre nós uma energia sutil que vai nos tomando por completo. E esse é um processo muito agradável. A gente vai vivenciar esse processo com o coração conectado a Jesus, aos nossos mentores espirituais, ao nosso Pai Celestial, pedindo a Ele que direcione nesse momento, Senhor, energia de cura para aquilo que mais temos necessidades de curar, seja no nosso campo físico, na cura do nosso corpo material, no nosso campo emocional, no nosso campo cognitivo, psíquico. Senhor, o Senhor nos conhece melhor até do que nós mesmos. Então, que seja feita em nós a vossa vontade. Ajuda-nos a receber a tua vontade na nossa vida, de forma branda, pacífica, entendendo a tua bondade suprema, a sua sabedoria infinita, o seu amor incondicional. E assim, percebendo quão bom e grande é o Senhor, que nós possamos ser dóceis e humildes, que nós possamos carregar os nossos pequenos fardos apoiados no Senhor, para que esses fardos se façam mais leves e que a nossa caminhada se faça cada dia mais firme. Mestre querido, é com o coração cheio de alegria que hoje nós recebemos tudo isso. Nós nos abrimos a compreender melhor tudo isso e que nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco sempre, em cada momento da nossa vida, mas que, para além disso, nós também aprendamos a estar contigo, que nós possamos ir aprendendo sobre essa sintonia benfazeja que nos faz maiores, mais maduros, gradativamente, que nós possamos acolher a nós mesmos, na nossa fragilidade, na nossa dificuldade, sendo dóceis e amorosos para conosco, sendo só o que somos. Nós gostaríamos de ser mais, mas ainda não nos fazemos capazes. Mas confiamos, Mestre, que seremos gradativamente melhores e te pedimos que a tua força nos ajude nessa direção. Que sendo o que somos hoje, possamos ser um pouco melhores no amanhã e que possamos oferecer a nossa melhor versão em todas as oportunidades do nosso dia a dia. Querido Mestre, é com esse coração cheio de gratidão que te agradecemos por mais essa noite de tratamento. Deixando essa água que nos lava os pés levar essa energia mais pesada, olhando para o alto e vendo a imensidão do céu, sentindo o nosso coração reconfortado no amor do Cristo. Nós vamos gradativamente caminhar de volta, atravessando a tela, nos aproximando do corpo físico, que tão docemente nos acolhe na nossa experiência terrena para fazer o nosso reacoplamento desse desdobramento espiritual, mas agora transmitindo ao corpo tudo isso que recebemos, mantendo o nosso coração conectado a Deus,
agradecendo, Senhor, pela oportunidade e te pedindo que o Senhor esteja conosco ao longo de toda a nossa semana, que, retornando em segurança para os nossos lares, possamos chegar até lá transmitindo um pouco dessa energia benfazeja a todos aqueles que são os amores das nossas vidas ou os compromissos tão importantes que temos a oportunidade agora de conviver. Mas não só aí na nossa família, no nosso lar, também, Senhor, que possamos levar aos nossos ambientes de trabalho e de convivência social, de forma que nos tornamos um representante do Senhor na terra e que as minhas mãos, em cada oportunidade que eu possa aproveitar, sejam as tuas mãos na prática do bem. Que o Senhor esteja conosco, não só agora, mas sempre. Que esteja com todos aqueles que necessitam tanto do seu amparo e da tua força. Que esteja com os nossos governantes, todos eles, não só das nossas cidades e países aqui no Brasil, não só aqui no nosso país, mas em todos os países, em especial naqueles em que a guerra se faz presente, em que a dor e a miséria se faz tão fortemente perceber. Senhor, acalma aqueles corações, para que de toda essa dor consigam extrair o fruto da não violência, por entender que a dor machuca tanto, que eles não queiram propagar e amplificar ainda mais essas ações da guerra, do revide, da vingança. Senhor, tem piedade de todos nós, enquanto aprendizes da lei divina, e esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Amém. Que nós possamos ir em paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês.